Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vamos dar um fechamento para o estudo do período composto. Vamos conversar sobre período misto, orações reduzidas, diferenças entre orações causais e coordenadas explicativas, diferenças entre orações apositivas e adjetivas explicativas, né? Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular e para outros concursos. Então vamos começar falando de período misto, né? O período misto também é conhecido como período composto por coordenação e subordinação, né? É aquele que apresenta orações coordenadas e subordinadas concomitantemente. Geralmente, uma oração do período acaba exercendo mais de um papel, né? Vamos analisar esse exemplo aqui, ó. Quando cheguei ao restaurante, escolhi uma mesa e fiz um pedido, né? Aqui, a primeira oração é subordinada adverbial temporal em relação à segunda, que, por sua vez, funciona como sua oração principal e, ao mesmo tempo, como coordenada assindética da terceira oração, que, por sua vez, vai ser aditiva, né? Então, quando cheguei ao restaurante, isto é a oração adverbial temporal introduzida pela conjunção quando, né? Que indica tempo justamente. Escolhi uma mesa, oração principal e ao mesmo tempo coordenada assindética da terceira, principal da primeira e assindética da terceira, que vai ser, portanto, aditiva e fiz um pedido, né? Escolhi uma mesa e fiz um pedido. Tcharam? Gente, período misto, né? Período composto por coordenação e subordinação, é algo que apresenta infinitas possibilidades de construção. Nós temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas, 6 tipos de orações subordinadas substantivas, 2 tipos de orações adjetivas, 9 tipos de orações adverbiais. Isso sem contar as orações principais e as orações coordenadas assindéticas, né? Então, assim, as possibilidades de construção de um período misto são inúmeras. A gente pode misturar todas essas orações subordinadas com as coordenadas. Enfim, então, basta a gente ter criatividade, né? É importante, no entanto, cuidar para não escrever períodos muito longos. Numa redação de Enem, de vestibular, né? O ideal é que os parágrafos tenham 3, 4, 5 períodos cada um, né? Os parágrafos de introdução e de conclusão podem ter 3 ou 4 períodos, os de desenvolvimento até uns 5, dependendo da extensão do parágrafo, talvez 6 períodos, mas assim, tomem cuidado, porque escrever períodos muito longos aumenta bastante a chance de erro. Períodos longos aumentam a chance de erro porque é mais fácil cometer erro no período longo, erro de pontuação, de regência, de concordância, né? Então, assim, isso não significa, claro, que vocês vão escrever períodos simples apenas, né? Quer dizer, períodos que apresentam apenas um processo verbal. Não. É importante alternar períodos simples e períodos compostos. Mas é importante observar que, geralmente, quando a gente escreve período composto, um período misto, por exemplo, né? A gente acaba escrevendo um pouco mais. Então, assim, se vocês estão chegando assim na 4ª linha e ainda não pontuaram, é sinal de que provavelmente tinham que ter pontuado, tá? Tomem cuidado. Eu diria que o ideal é que cada período tenha 2, 3 linhas. Se estão chegando na 4ª, acho que está na hora de pontuar, certo? Muito bem, vamos seguir aqui agora falando de orações subordinadas reduzidas, né? Então, no período composto por subordinação, as orações subordinadas podem se apresentar de forma desenvolvida ou de forma reduzida. Uma oração subordinada desenvolvida é aquela que apresenta a conjunção, no caso das orações substantivas e das adverbiais, ou um pronome relativo, no caso das adjetivas, né? Além disso, os verbos apresentam-se flexionados, ou seja, conjugados. Nós vimos isso nos vídeos anteriores. Caso tu não tenha assistido, por favor, confere lá, né? Eu expliquei isso tudo aí. Agora, uma oração subordinada reduzida não tem conjunção ou pronome relativo, e o verbo vai se apresentar numa forma nominal. O que são as formas nominais do verbo? O infinitivo, o gerúndio ou o particípio, tá? Muito bem, vamos começar falando das orações subordinadas substantivas reduzidas. E aí vamos observar que essas orações só podem ser reduzidas de infinitivo, ou seja, as orações só vão apresentar o verbo no infinitivo, não temos gerúndio e particípio aqui com orações substantivas, tá? Então, um exemplo aqui, ó, vamos observar que nos exemplos que eu vou apresentar,
a oração principal sempre está na cor verde, a oração subordinada sempre está na cor azul. Tá? Então, oração subordinada substantiva, começando pela subjetiva, né, que exerce função de sujeito. Então, tirar o dia de folga é o meu objetivo. Opa, é o meu objetivo a oração principal, né? É verbo de ligação. O meu objetivo, portanto, é o seu predicativo, né? Está acompanhado do verbo de ligação. Muito bem. Então, tirar o dia de folga tem que ser oração subjetiva, porque exerce função de sujeito, né? Sujeito do verbo é, verbo ser. E aí notem que o verbo está no infinitivo, por isso que é uma oração subjetiva reduzida de infinitivo. Nome e sobrenome é assim, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, tá? Depois, oração predicativa, né? Minha tarefa é preparar um bolo de chocolate. Minha tarefa, sujeito. É verbo de ligação. O que vem depois? Um predicativo, né? Então, preparar um bolo de chocolate é uma oração subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo, preparar, não temos conjunção, então este é o esquema, né? Oração objetiva direta vai exercer função de objeto direto. O meliante prometeu mudar de comportamento. Meliante é o sujeito, né? Prometeu, VTD, verbo transitivo direto. Mudar de comportamento é o seu objeto direto. O verbo está no infinitivo, então temos uma oração subordinada aqui, substantiva reduzida de infinitivo, uma oração objetiva direta, né? Depois, com a objetiva indireta, tá? Não gosto de emprestar meu celular. Quem não gosta de algo, né? Então, gostar, verbo transitivo indireto, VTI. De emprestar meu celular é o complemento verbal, então deste verbo. Funciona, claro, é como uma oração, portanto, porque temos um verbo aí, né? Então, de emprestar meu celular é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta, reduzida de infinitivo. Agora, uma completiva nominal. Ele tinha certeza de ter trancado a garagem. Quem tem certeza de alguma coisa. Certeza é um nome de sentido incompleto. Então, de ter trancado a garagem é uma oração completiva nominal, reduzida de infinitivo, porque o verbo ter... Aqui temos uma locução verbal, né? Ok, mas o que interessa é o verbo principal, que é o verbo ter, que está no infinitivo, por isso, de ter trancado a garagem é uma oração completiva nominal reduzida de infinitivo, né? E, por último, uma oração apositiva aqui, ó, conseguiu uma façanha, 2 pontos, essa é a oração principal, né? Aí vem a oração apositiva, tirar notas altas neste semestre. Tirar notas altas, tirar, verbo no infinitivo, então uma oração apositiva reduzida de infinitivo, né? Aqui, as orações subordinadas adjetivas, né? Estas podem ser reduzidas de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Vamos aos exemplos, ó. Com infinitivo, Renata, a primeira a chegar à reunião, veio de ônibus. Opa, Renata veio de ônibus, oração principal, né? A primeira a chegar à reunião é uma oração adjetiva reduzida de infinitivo, né? A primeira a chegar à reunião, aqui no caso, é uma oração subordinada adjetiva explicativa, né? Porque está entre vírgulas, explicativa reduzida de infinitivo, tá? A gente poderia dizer, Renata, que foi a primeira a chegar à reunião, que chegou primeiro à reunião, que chegou primeiramente à reunião, né? Aí a gente estaria desenvolvendo essa oração, tá? Depois, no gerúndio, ó, viu o delegado aproximando-se nervoso. Opa, viu o delegado que se aproximava nervoso. Nervoso aqui é predicativo do sujeito, né? Então, aproximando-se, opa, o verbo está no gerúndio, né? Então, aqui temos uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque não está separado por vírgula, né? Reduzida de gerúndio. Depois, particípio, ó, a leitura das obras selecionadas para o vestibular é fundamental. A leitura das obras é fundamental, a oração principal, né? Então, selecionadas, opa, esse verbo aqui está no particípio, né? Notem que o particípio pode fazer a concordância de gênero e de número, por isso, obras selecionadas para o vestibular, né? Então, por isso, aqui temos uma oração subordinada adjetiva restritiva também, reduzida de particípio, né? Muito bem, agora as orações adverbiais que também podem ser reduzidas de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Vamos aos exemplos, começando por uma oração causal, ó. Por ser muito orgulhoso, ele não quis nada. Por ser muito orgulhoso, aqui está a causa, né? Verbo ser no infinitivo, então uma oração causal reduzida de infinitivo. Por ser muito orgulhoso, ele não quis nada, opa, a consequência é que ele não quis nada, né? A oração principal apresenta a consequência, quando a gente tem oração causal, né? Temendo a reação da mãe, Marcelo não lhe contou o seu segredo. Opa, temendo, né? Por que temia? Como temia?
a reação da mãe. Marcelo não lhe contou o seu segredo, aí a gente estaria desenvolvendo, né? Mas como temos o verbo aqui temendo, tá no gerúndio, então a oração é reduzida de gerúndio nesse caso, né? E notem o seguinte, com frequência as pessoas cometem erros, né? Escrevendo orações apenas no gerúndio, isso é muito comum. Gente, se vocês estão escrevendo uma oração no gerúndio, é claro que deve haver outra oração acompanhando esta oração que está no gerúndio, outra oração que tem que ter o verbo flexionado. Olha ali, ó, Marcelo não lhe contou. Tá? O verbo aqui está flexionado, está conjugado, né? Então não lhe contou o seu segredo. Certo? Se ligue, não escrevam períodos com apenas orações no gerúndio, apenas com orações no particípio, enfim, isso é oração fragmentada, tem alguma coisa faltando aí, né? Falaremos de orações fragmentadas em outro vídeo. Oração condicional, ó. Ninguém pagará meia entrada sem apresentar a carteirinha de estudante, né? Então a condição para se pagar meia entrada é apresentar a carteirinha de estudante, né? Ninguém pagará meia entrada, a oração principal, sem apresentar a carteirinha de estudante, é a oração subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo. Precisando de algo é só me chamar. Ó, precisando, se precisar, é só me chamar. Tá? Então, precisando, oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. E aqui, amarrados com barbante, esses pacotes serão abertos. Amarrados, opa, por que amarrados? Porque está concordando com pacotes, né? Que é uma palavra masculina e que está no plural. Então, amarrados, está no particípio, temos aqui uma oração condicional reduzida de particípio. Temporal, antes de sair, por favor, feche o armário. Opa, antes de sair está indicando o tempo, né? Está indicando algo num determinado momento, né? Está pedindo favor, então, para fechar o armário antes de sair. Por isso, antes de sair é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Passando pelo pátio, vimos as crianças do terceiro ano. Opa, passando, quando passávamos, né? Quando passamos pelo pátio, vimos as crianças. Então, passando está indicando o tempo aqui, né? Oração temporal reduzida de gerúndio. Fechados os portões, ninguém mais entrou na reunião. Reunião importante, né? Tinha até portão. Então, fechados os portões, quando os portões foram fechados, temos uma ideia de tempo, né? Então, fechados os portões, oração reduzida de particípio, né? Oração final, com muita frequência a gente vai ter uma oração adverbial final, basicamente com o verbo no infinitivo, ou seja, vai ser, né, com muita frequência, a oração final vai ser reduzida de infinitivo. Aqui, então, para encontrar o resultado, basta usar uma fórmula, né? Para encontrar o resultado, oração adverbial final reduzida de infinitivo. Tá? Com muita frequência a gente tem esse tipo de construção, basicamente a preposição acompanhando, né, o verbo no infinitivo. Tá? Oração consecutiva, o inverno foi tão rigoroso a ponto de usarmos agasalho até em ambientes fechados. Né? Ó, o inverno foi tão rigoroso, a oração principal indica a causa, né? A consequência é que precisamos usar agasalho, né? Usarmos, como assim usarmos? Isso daqui está em que forma nominal? Está no infinitivo, aqui temos um infinitivo flexionado, né? A ponto de nós usarmos agasalho até em ambientes fechados, tá? Então, podemos flexionar o infinitivo, né, ao colocá-lo na primeira pessoa do plural, nós usarmos, a ponto de nós usarmos, tá? Esta é a oração consecutiva reduzida de infinitivo nesse caso, né? E por último aqui, as orações concessivas. Ó, apesar de não conhecer Marcelo tão bem, simpatizo com ele. Realmente, ele é um cara bem legal, né? Então, apesar de não conhecer Marcelo tão bem, a oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo, né? Quer dizer, geralmente, uma pessoa que não conhece alguém muito bem não simpatiza muito com ela, né? Mas aqui, apesar de ela não conhecer o Marcelo muito bem, ela simpatiza. Mesmo não sendo fã de séries, resolvi assistir ao episódio. Opa, mesmo não sendo, aqui o verbo está no gerúndio. Então temos uma oração concessiva reduzida de gerúndio. Geralmente quem não é fã de séries não assiste a nenhum episódio, né? Apesar de pintado há pouco, o quarto cheirava a mofo. Opa, apesar de pintado está no particípio, né? Então aqui temos uma oração concessiva reduzida de particípio. E aí, geralmente um quarto que foi pintado há pouco, ele não cheira a mofo, né? Então aqui temos as ideias que estão implícitas nas orações concessivas, né? Se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, confiram o vídeo sobre as orações adverbiais que eu explico, né, o que é a ideia implícita da oração concessiva, tá? Agora, as diferenças entre as orações
causais e as coordenadas explicativas. Vamos lá, as orações subordinadas adverbiais causais não devem ser confundidas com as orações coordenadas sindéticas explicativas, né? Como vimos também nesse vídeo em que eu falei sobre as adverbiais, né? Causa é o motivo, é aquilo que gera ou provoca um fato qualquer. Portanto, a causa é sempre anterior a um fato dela resultante, que vai ser a sua consequência, né? Olhem esse exemplo. Marcelo chorou porque se machucou. Opa! No exemplo acima, a segunda oração exprime a causa, né? Ter se machucado é a causa de Marcelo chorar, pois provocou o choro. Note-se ainda que o fato de Marcelo ter se machucado é anterior a chorou. Observe agora, não chore porque tudo vai dar certo. Não chore é a primeira oração, né? Porque tudo vai dar certo é a segunda. O fato de que tudo vai dar certo não é causa para não chorar. Observe que o fato de que tudo vai dar certo não é anterior a não chore, mas posterior. Nesse caso, temos uma explicação e não uma causa. Então, por aqui vocês percebem bem a diferença entre as orações causais e as orações coordenadas explicativas. Elas se parecem, né, mas são diferentes. Tá? Então, temos que prestar atenção nesses detalhes para conseguir identificar a diferença entre elas. Para a gente fechar, as diferenças entre as orações subordinadas substantivas apositivas e as adjetivas explicativas, né? Orações subordinadas substantivas apositivas e orações subordinadas adjetivas explicativas podem ser empregadas de forma muito semelhante. E aí prestem atenção, porque o que eu vou explicar aqui, vocês não vão encontrar nenhuma gramática. Presta atenção. Olha só, a estrutura mais comum das orações apositivas apresenta a oração principal separada por 2 pontos da oração apositiva. Geralmente assim, ó. Eu só tinha uma certeza, que ela voltaria para Porto Alegre. Eu só tinha uma certeza, a oração principal, aí vem os 2 pontos, né? E a oração apositiva, que ela voltaria para Porto Alegre. No entanto, às vezes a oração apositiva pode aparecer intercalada no meio da oração principal, né? O desejo dos estudantes que as universidades fossem mais inclusivas continua atual. Nesse tipo de construção, a oração apositiva se parece muito com a oração subordinada adjetiva explicativa, né? Nesse caso, a oração apositiva tem uma estrutura muito semelhante à da estrutura da oração adjetiva explicativa. Como diferenciá-las, portanto? Simples. A oração apositiva pode ser deslocada para o fim do período sem prejuízo do sentido. Olha o exemplo. O desejo dos estudantes continua atual, que as universidades fossem mais inclusivas. Ora, fica claro que as universidades fossem mais inclusivas aqui, que isso daqui refere-se a esse desejo dos estudantes, né? Então o sentido não se altera. Agora, no caso de uma oração subordinada adjetiva explicativa, deslocá-la para o fim do período significa alterar o seu sentido. Consideremos o seguinte exemplo. O aluno que estava no pátio foi chamado pela direção. Vamos relembrar que a oração adjetiva sempre é introduzida por um pronome relativo que sempre retoma um termo antecedente. Nesse caso, o pronome retoma aluno. Ora, deslocar a oração subordinada desse exemplo significa alterar completamente o seu sentido. Se eu colocar no final, muda tudo. O aluno foi chamado pela direção que estava no pátio. Antes entendíamos que era o aluno que estava no pátio, né? Agora é a direção que estava no pátio, porque o pronome relativo passou a retomar o termo direção. Ou seja, se a oração subordinada puder ser deslocada do meio para o fim do período sem prejuízo do sentido, ela vai ser apositiva. Se houver mudança de sentido, ela é adjetiva explicativa. Tcharam! Sim! Fez sentido? Tá legal? Então assim, ó, pessoal, por favor, curtam o vídeo, sigam o canal, compartilhem com os amigos, ativem o sininho para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o vestibular, para o Enem, para outras provas por aí. É isso aí, valeu, valeu, feito!